Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 24 de março. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá ele matar-se? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Eles, porém, lhes diziam: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhe disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro e digno, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, nós começamos a ouvir o discurso de Jesus falando já do fim. Está caminhando já, eles não sabiam, obviamente, mas Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. Mas aqueles que o ouviam não entendiam, né, o que Jesus falava. Mas mesmo assim ele está orientando-os. E ao usar a expressão eu sou, Jesus faz uma referência a Deus, ao Deus que fala com Moisés lá no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta para Deus: Mas se este povo para quem o Senhor está me enviando para falar, perguntar: Quem és? Quem direi que tu és? E aí o Senhor diz: Diga ao povo apenas que eu sou. Então essa expressão que Jesus usa, eu sou, é uma referência à expressão que é dada a Moisés lá no Antigo Testamento. E também tem um evangelho que vai nos dizer isso. O povo se revolta com Jesus por causa dessa expressão que Jesus utiliza. Na verdade, eles já estavam convictos daquilo que estava na sua cabeça. Eles não estavam nem aí para o que Jesus tinha para apresentar para eles ou o que Jesus queria comunicar para eles. Meus queridos, é a maneira como nós muitas vezes agimos também. Mesmo dizendo que nós somos de Deus, que nós queremos que Deus faça na nossa vida, nós muitas vezes colocamos na nossa cabeça determinadas coisas e nós vamos pela nossa cabeça. Às vezes até colocamos em oração e Deus nos fala, mas nós ignoramos aquilo que Deus está nos falando porque nós queremos que seja feito aquilo que nós colocamos na nossa cabeça, do jeito que nós pensamos. O ser humano é assim, o ser humano age desta forma. E é exatamente por causa disso que muitas vezes nós nos perdemos. Muitas vezes as coisas não dão certo, nós quebramos a cara, porque ao invés de ouvir a voz do Senhor que nos fala, nós ouvimos a nossa, né, que fala e grita alto. E o demônio às vezes se aproveita e envia alguém para poder amaciar o nosso ego. Então a nossa vontade fala muito mais alto e nós sabemos que sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Todas as vezes que nós insistimos em caminhar ou em fazer alguma coisa sem Deus, não vai dar certo. Que ao ouvirmos esta mensagem de hoje, o Senhor alertando aqueles que estão
diante dele sobre tudo o que vai acontecer. Deus nos fala todos os dias. Fala para nós nos afastarmos de certas pessoas, para não entrarmos em certos ambientes, para pararmos de fazer determinadas coisas que nós estamos fazendo, mas nós muitas vezes não damos ouvido à voz de Deus. Possamos parar então, refletir sobre a nossa vida e ouvir o Senhor que nos fala, para que no fim de tudo nós possamos então alcançá-lo. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.